TVC, a TV do Correio da Manhã. Oi, gente, tudo bem? Estamos começando o mês de agosto. Seja bem-vindo, mês de agosto. É o mês dos ventos. O programa de hoje, Rosina de Azê, vai falar, como prometido, sobre as orações subordinadas substantivas. Você se lembra disso? Você deve ter começado a estudar período composto no oitavo ano. Ou então, em algumas escolas, no 9º ano. E depois, no ensino médio, você teve que rever isso tudo. Sempre cai alguma questão a esse respeito no Enem e nas provas de concurso público. Então, fique atento, preste bastante atenção, faça as suas anotações e vamos hoje estudar as subordinadas substantivas. Mas antes, como tem que ser, eu tenho que dar uns recadinhos, dar uns recadinhos. A TV Correio da Manhã tem transmissão em Teresópolis, Nova Friburgo, Petrópolis, Paraíba do Sul e 3 Rios. Mas se você não tem a TV por assinatura, você pode acompanhar a programação pelas redes sociais ou pelo site do canal TV Correio da Manhã na internet. No YouTube a programação fica diferente, mas sempre com os melhores programas, tá? Pode não ter uma coisinha ou outra como tem na TV, mas você deve acompanhar e procurar as aulas de português se você quer passar em algum concurso público. E tem no Instagram, no Facebook, no YouTube, já está dito. E se você quiser mandar alguma sugestão, você pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, DDD 24 99295 0031. E lembre-se, identifique-se, tem muito golpe por aí. Então, se identifique. Vamos começar. É claro que primeiro eu vou lembrar vocês o que é frase. Frase é qualquer enunciado, dentro de língua portuguesa, tá, gente? Que tenha um sentido. Não importa se é pequeno, se é grande, se é com verbo, sem verbo, é frase. Tem que ter sentido. Se eu falo oi, dou tchauzinho para alguém, é uma frase. Se eu digo alô quando atendo ao telefone, é uma frase. Que dia lindo, é uma frase. Esses 3 exemplos são frases nominais, porque não tem verbo. Dentro delas, não usei nenhum verbo para construí-las. A frase verbal já é chamada oração. A oração é uma frase com um verbo. E aí eu coloquei aqui, João acordou cedo. O verbo dessa frase é acordou. Outra frase de exemplo, Maria chegou. Chegou é o verbo e isso é uma oração. E aí vamos entender essa questão de período simples e período composto. Primeiro, período simples. O período simples, essa frase, essa oração, aí já é uma oração, não pode ser uma frase sem verbo, possui apenas um verbo ou uma locução adverbial, uma locução verbal. O que é uma locução verbal? Então vamos ver o que é uma locução verbal. Só que eu primeiro vou dizer ordem direta, ou eu troquei as folhas de ordem. Acho que eu estou bem perdida hoje, gente. Então vamos lá, vamos ver a locução verbal primeiro. Acho que eu me perdi.
Locução verbal é quando dois verbos querem dar uma única ideia. E eu uso dois ou mais verbos. Vou dar um exemplo. Você virá amanhã? Virá é do verbo vir. Está no futuro do presente. Alguém me perguntou isso. Aí vamos dizer que eu dei a resposta que sim, vírgula, poderei vir. Eu não poderia dizer virei amanhã? Só com um único verbo. Poderei vir. Ou então, não vem. Devo trabalhar amanhã. Esse devo trabalhar ou poderei vir corresponde a uma locução verbal. E aí eu peço desculpa aos rapazes da produção, porque eu acho que eu fiz uma confusão aqui. Mas você entendeu o que é locução verbal. Agora vamos ver a ordem direta da frase, da oração. A ordem direta é sujeito mais predicado. Dentro do predicado tem tudo o que eu preciso saber sobre o sujeito. Já fiz uma aula sobre isso. Aí, exemplo, João acordou cedo. João é o sujeito, acordou cedo é o predicado. Maria chegou. Maria é o sujeito, chegou é o predicado. Está na ordem direta. Vamos ver a ordem indireta. A ordem indireta, eu mudo isso tudo, faço uma bagunça. Se eu pegar uma poesia, geralmente, para fazer rima, os poetas colocam a poesia com a frase na ordem indireta. E eu trouxe um exemplo aqui para você. Muito cedo chegou Maria. A ordem direta, Maria chegou muito cedo. Sujeito e predicado. Só que eu botei o predicado antes do sujeito. E ainda coloquei os adjuntos adverbiais, como muito, adjunto adverbial de intensidade, e cedo, adjunto adverbial de tempo, também fora da ordem. A ordem direta é sempre sujeito, o predicado com verbo e os adjuntos depois. Então, adjuntos adverbiais, né? Então, tá lá. Eu acho que isso ficou claro o que é ordem direta e ordem indireta. Agora vamos entender o que é o período composto. O período composto, eu tenho que ter mais de um verbo. Se no período simples eu só tenho um verbo, no período composto eu preciso ter mais de um verbo. Aí tá lá, João acordou cedo, banhou-se, vestiu-se e saiu. Como que eu vou saber quantos períodos eu tenho aqui? Porque aqui eu tenho quantos verbos? Acordou, banhou, vestiu e saiu. Eu tenho 4 verbos. Se eu tenho 4 verbos, é porque eu tenho 4 orações dentro deste período. Por isso é um período composto. Ele começa com João e termina com ponto final depois de saiu. É um período só, com 4 orações. Agora vamos ver direitinho, bem marcado, que eu vou colocar isso marcadinho para vocês visualizarem. Número de orações. Tá lá. Cada verbo é igual a uma oração. A primeira oração, João acordou cedo. A segunda oração, banhou-se. Isso quer dizer que ele tomou banho. A terceira, vestiu-se. Ele colocou a roupa antes de sair. E 4, e saiu. Se eu fosse classificar esse período composto, eu diria que é por coordenação. Por que é por coordenação? Porque cada ideia trazida por um verbo desses é uma ideia completa. Acordar cedo
não precisa de complemento para essa ideia. Banhar-se, todo mundo sabe o que é tomar banho. Eu acredito que saibam. Vestir, todo mundo sabe o que é vestir, não precisa completar o sentido. E sair também. Então, eu tenho um período composto por coordenação, que eu vou voltar a explicar daqui a pouco. E aqui você observa que, em vez de escrever colocando a conjunção coordenativa aditiva que eu mostrei no programa passado, eu coloquei vírgula. João acordou, vírgula. Banhou-se, vírgula. Vestiu-se e agora na última ação eu coloquei o E. Ele fez tudo isso, então é uma coordenação, período composto por coordenação e tem orações com sentido aditivo, de adição. Depois a gente trabalha melhor a coordenação. E aí o que são orações coordenadas? Como eu estava explicando, são orações com sentido independente. E aí aqui eu não vou repetir, mas eu repeti o exemplo para você se lembrar. São orações com ideias independentes. As orações subordinadas, elas têm ideias dependentes. Desculpa. Eu costumo usar em sala de aula, principalmente com os menores, de 8º, 9º ano, o exemplo da família. Geralmente, um aluno de 12, 13, 14 anos não é um aluno independente. Ele depende de pai e mãe para o seu sustento, para ter moradia, para ter dentro de casa alimentação, para ter a escola, às vezes até para ir ao colégio ele está dependendo de pai e mãe. Então a relação deles com o pai e com a mãe, ou com o responsável, é uma relação de dependência, é uma relação subordinada. Porque quem determina as regras dessa relação são os responsáveis ou o pai e a mãe. Então ele é subordinado aos pais e aos responsáveis. Quando a família tem vários irmãos, tem vários filhos, imagina que o meu aluno tem mais 2 irmãos. A relação deles com os irmãos é coordenada, porque eles têm o mesmo valor. Cada filho é independente do outro, não tem relação de subordinação ao irmão, que estão no mesmo nível de hierarquia dentro do contexto social. Então vamos lá. As subordinadas têm uma relação de dependência entre as ideias. Então tá lá, soube que você voltou. O eu está entre colchetes porque na frase eu omiti o eu, mas pelo verbo eu sei que quem soube fui eu. Então, soube que você voltou. Aí tá lá, eu posso chegar e falar soube. Aí com você, soube. De outro assunto. Chegar, soube. Posso? Eu posso chegar e falar que você voltou? Faz sentido? Não. Então, o que acontece? Acontece que essas duas ideias são subordinadas. Existe uma principal, soube. Soube é a ideia principal. Que você voltou é a ideia subordinada. Até começa a frase com uma conjunção. Lembra da explicação sobre conjunção na aula anterior? Então vamos lá. Se chover, cessarão as queimadas. Aqui, nesse caso, não coloquei na ordem direta, coloquei na ordem indireta. Se cessarão
as queimadas. Como cessarão as queimadas? O bombeiro vai apagar? Vão jogar água lá com um baldinho? A Brigada da Defesa Civil vai lá apagar? Tem que ter uma explicação, se chover. Então, a subordinada vai completar o sentido da oração principal. E a subordinada também, sozinha, não faz sentido, se chover. O que vai acontecer se chover? Pode me explicar? Então, o sentido está incompleto. E aí, antes de entrar nas substantivas, eu vou chamar o nosso intervalinho. Fique aí, vá fazendo suas anotações, que é rapidinho. Voltamos já. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Rosina de AZ, voltando agora para o segundo bloco. No primeiro, eu fiz uma pequena introdução para explicar período simples, período composto, relações coordenadas, relações subordinadas. Agora, neste segundo bloco, eu vou explicar as subordinadas substantivas. O que é isso? São aquelas orações que tem dentro do seu enunciado, dentro da sua frase, a função que deveria ser de um substantivo, de um adjetivo, dentro do período simples, ou de um nome, Então, vamos lá. Então, toda oração substantiva, ela tem uma dessas 6 ou 7, não contei aqui, funções. Ela pode ser um sujeito. Então, você tem uma oração na função de sujeito, aí também se chama sujeito oracional. Pode ter a função de um predicativo, ela está nessa relação de predicativo. Pode ser um objeto direto ou um objeto indireto.
pode funcionar como complemento nominal, vai completar um nome e não um verbo, e aposto, está na função de um aposto, acrescentar uma explicação, ou uma lista, alguma coisa referente ao aposto. Então vamos lá. A primeira oração subordinada substantiva que a gente vai estudar hoje é a oração subjetiva, ou seja, aquela oração que está na função de sujeito. E aí eu tenho estruturas lógicas praticamente fixas, são 4 estruturas que você deve observar antes de sair quebrando a cabeça. Se você entende a estrutura dessa frase, dessa oração, desse período composto, melhor dizendo, você nunca mais vai errar. Você pode chegar a classificar em 4, 5 segundos, é um tempo justo, é o tempo de você ler. Mas você tem que entender a estrutura desta oração, deste período, na verdade. Por que eu falo isso? Porque a linguagem, ela tem uma relação lógica entre os seus termos. Ai, o que é isso, professora? Ela tem que fazer sentido, a organização desses termos precisa fazer sentido. Como assim? Quando a criança está aprendendo a falar, primeiro ela fala uma palavra, geralmente substantivo, depois ela aprende a falar mais uma, constrói uma frase com mais uma palavra, geralmente um adjetivo. Depois ela vai incluir a terceira palavra na sua frase, geralmente um verbo. Esse é um processo natural de aprendizado da linguagem do ser humano. Só que ela às vezes não internalizou ainda essa sequência lógica. Então ela pode falar assim, o exemplo que eu vou dar, eu vi minha filha fazer isso, tá? Então, muitas vezes os exemplos que eu trago ou são de sala de aula ou da minha experiência como mãe. E só de sala de aula foram 43 anos. Então, vamos lá. Primeiro ela dizia água, depois água neném, depois água quer neném. A água pode querer o neném? Me responde. É possível uma água querer uma criança? Querer um neném? Ou é o neném que está querendo água? Dali a um tempo, quando ela percebe que a água não vai bebê-la, ela é que vai beber a água, ela passa a usar a frase com o sentido lógico. Depois eu entro no que não é frase, o que é a não frase. No caso, água quer neném seria uma não frase, porque não faz sentido lógico dentro da linguagem. Então, nas orações subjetivas, nas subordinadas, você precisa olhar o sentido lógico. Então, vamos lá. Primeiro caso, é necessário. Eu tenho um verbo de ligação, que é o é. Necessário é o predicativo. Cadê o sujeito? Cadê o sujeito? Se eu tenho verbo de ligação, eu tenho só o predicado e o predicativo do sujeito, que é a palavra necessário, cadê o resto? O resto está a função da subordinada subjetiva, que você estude. Então, a estrutura é um verbo de ligação mais o predicado e a oração subordinada será o sujeito. Acompanhe com calma. Convém que, eu nem botei o resto, que você estude, eu posso repetir, é uma estrutura fixa. Urge que você estude. Esses dois verbozinhos são verbos unipessoais. Eu só os conjugo na terceira pessoa do singular nesta estrutura, dentro da subordinada subjetiva. Aí está lá um exemplo de verbo. Tem o acontecer,
constar, consta, convir, que é o convém, importar, importa que você estude, parece que você estudou, urgir, urge de ser urgente, suceder e por aí afora. Então, eu tenho essas duas questões que eu devo observar. Começou com verbo de ligação, começou com verbo unipessoal. Eu posso mudar a ordem? Posso. Que você estude é necessário. Que você estude convém. Posso botar em ordem indireta, também não tem problema. O terceiro caso, dentro das subjetivas, aí eu coloquei como subjetivas 2, são os verbos transitivos direto na voz passiva sintética. A voz passiva sintética é aquela que vem acompanhada do pronome se, que atua como partícula passivadora, tá? Então vamos ao exemplo. Sabe-se que João não ama Maria. Isso é trágico. Sabe-se que João não ama Maria. Espera-se que você estude. Então, terceira pessoa do singular na voz passiva sintética. O quarto caso da estrutura de uma subjetiva é com o verbo transitivo direto, aquele que não pede preposição, porém na voz passiva analítica, que usa o verbo ser mais o particípio do verbo principal. Então vamos lá. Foi provado. Provaram o quê? Que ele era inocente. Que ele era inocente foi provado. Foi previsto que o preço da gasolina aumentaria. Então, eu tenho essas quatro estruturas da oração subordinada substantiva subjetiva na função de sujeito. Tá. E quando ela é predicativa do sujeito? Quem lembra da aula sobre predicado nominal, sabe que o predicado nominal é formado por verbos de ligação mais um predicativo do sujeito. Então, a frase subordinada predicativa, ela vai ter essa mesma estrutura. Então, vamos lá. O certo é. Olha só, sujeito é o certo. É. Cadê? É o quê? Cadê o predicativo do certo? Que você estude. Meu desejo é que você estude. Então, eu tenho sujeito, tenho verbo de ligação e tenho o predicativo desse sujeito. Olha, gente, não se preocupem, se eu não conseguir terminar essa aula hoje, no programa de hoje, no programa que vem, tenha certeza de que eu concluirei e aí aproveito e trago as adjetivas também. Então, vamos lá. A objetiva direta. Eu vou parar por aqui da objetiva direta. Objetiva direta, eu tenho o sujeito, tenho um verbo transitivo direto e o complemento desse verbo, que é o objeto direto. Então, vamos lá. Todos querem. Querem o quê? Que você estude. Ele verificou se você estudou. O se e o que são as conjunções mais usadas na substantiva, subordinada, substantiva, subjetiva e nas outras substantivas também. Como o tempo é rápido, o tempo dispara, eu hoje fico por aqui e no programa que vem eu termino com objetiva indireta, completiva nominal e as apositivas, certo? E até semana que vem eu conto sempre com a sua audiência e qualquer dúvida entre em contato pelo WhatsApp. Até semana que vem.
TVC, a TV do Correio da Manhã.